Eu tenho a dizer para nós que apenas a liderança da transposição está aqui. Nem veio o povo do estado de Rondônia. Fala para nós, doutor Mauro. Um bom dia para todos. Aqui a gente vê pessoas de há muitos anos nessa luta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa briga aqui da transposição, para mim ela começou, na verdade, no dia 17 de janeiro do ano de 2000, quando 10 mil pais de família foram demitidos. Então nós estamos nessa luta já fazem 20 anos. 20 anos desde a demissão dos 10 mil pais de família. 20 anos numa luta não é fácil. E essa luta que começou com os demitidos, agora se pela transposição. E essa transposição, só vou fazer um relato para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Teve a sua primeira emenda constitucional aprovada no ano de 2009, em novembro de 2009. E lá tem duas datas, dois lapsos temporais. Uma que fala até 15 de março de 87 e a outra que fala até 22 de dezembro de 91. Essa é a emenda constitucional número 60. O governo federal, ele considerou esse marco temporal até 15 de março de 87. Depois veio, agora mais recente, em 2018, a emenda constitucional 98. Essa emenda constitucional 98, ela mantém a data de 15 de março de 87, os municipais até 81. E deixar claro para todos, o 87 para nós de Rondônia é igual ao 93 para o Amapá e Roraima. E isso é importante ficar claro, porque o nosso estado foi criado no final de 81. Então são 5 anos. 81 mais 5 vai dar o final de 86, início de 87. Hoje, os estados do Amapá e de Roraima foram criados em 88. Então, mais 5 anos, 93. Então, nesse ponto, não tem diferença. A A foi beneficiada em detrimento de B. Não tem, é igual. Porém, na emenda constitucional 98, aconteceu algo aonde o estado de Rondônia nós fomos muitíssimo prejudicados. O que colocaram para o Amapá e colocaram para Roraima e deixaram a gente de fora? E aqui está a grande diferença. O Amapá e Roraima, aquela pessoa, e eu não vou nem chamá-lo de servidor, aquela pessoa que prestou serviço a esses ex-territórios por no mínimo 90 dias, prestem atenção que eu estou falando, por no mínimo 90 dias tem direito à transposição. Rondônia ficou fora disso. Nós, muitos servidores que trabalham ou trabalharam 30, 35 anos, 40 anos, está fora. No Amapá e Roraima, com 90 dias, está dentro.
Então, na emenda constitucional 98, houve uma grande injustiça para o nosso estado de Rondônia. E vou falar que, infelizmente, a bancada comeu mosca. Mais uma vez. E agora a gente fica correndo atrás do leite derramado. Aí muita gente chega e fala: poxa, o Amapá e Roraima está passando, Rondônia não está. Claro que não está. Se lá com 90 dias está entrando, aqui com 30 anos está fora. Então a grande diferença está aí, nesses 90 dias. Ponto. Só que agora nós temos muitas lutas que nós estamos travando. E agora o relacionamento com o Ministério da Economia também vai ser diferente. Por quê? Quando nós assumimos lá em 2019, e eu estava fora lá de Brasília já há 6 anos, eu queria entender o que estava acontecendo. E aí nós percebemos por que Rondônia não entrava. Porque Rondônia não estava nem no decreto. Aí Rondônia foi incluída no decreto em julho de 2019, e aí Rondônia passou a ter direito a entrar. Esse é um ponto que foi caracterizado, e Rondônia tem que entrar. E pontos importantes que nós tratamos lá. Quais são esses pontos? Vamos lá. A questão dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas têm direito a 100% da transposição. Segundo, a questão do NI para o NA. Muitos servidores nossos, principalmente no caso da saúde, principalmente na saúde, em todos tem, mas na saúde ficou muito mais evidente que era o NI, nível técnico, nível intermediário. Quando passaram para a transposição para federal, caíram para o NA. Então teve uma perda salarial muito forte. Terceiro ponto, esses nossos servidores, ninguém aqui tem idade inferior aí a 58, 60 anos, nós não estamos falando aqui com 30, 35, 40 anos, nós estamos falando com pessoas no mínimo com 58 anos de idade. Todo mundo aqui já trabalhou 30, 35 anos, todo mundo já contribuiu 30, 35, 40 anos. Depois que passaram para o quadro federal, além de terem reduzido teus vencimentos, ainda de presente, entre aspas, ganhou mais 5 anos de trabalho. Se tivesse no estado, já estaria se aposentando e com um salário melhor em alguns casos do que o federal e sem a necessidade dos 5 anos. Então esse é outro ponto importante. Então a questão, tudo bom, meu jovem? Tá, a questão do asfalto a gente vai falar. Deixa eu lidar primeiro aqui com o pessoal. Eu falei o asfalto já contigo aí, velho. Então, olha, só para a gente ir reprisando. A questão dos aposentados, a questão do NI, do NA, a questão dos 5 anos. Aí entra uma outra questão, e nós vamos começar a entrar nas outras. A questão do APA, do APO, que é o pessoal administrativo, planejamento e orçamentário. Que esses aqui estão no artigo 29, que são contemplados pelo artigo 29. A questão da Polícia Civil, que está no artigo 6º. A questão dos PMs que saíram na época
sem direito à justa causa, sem direito à ampla defesa. A questão que nós temos lá do... Como é que é o nome? Eu vou lembrando dos ponto a ponto que vão aparecendo. A questão dos professores leigos é outro ponto. A questão dos 317 professores que lá atrás passaram para o quadro da União, depois judicialmente a União devolveu esses professores para o quadro do Estado, que até hoje está esse imbróglio. Também nós também estamos com isso. E agora nós vamos desmembrando item a item. A questão dos aposentados e pensionistas. Ontem eu tive, antes de eu chegar aqui, e a questão das empresas. Serão, Caerd, Emater, Enaro, até a telefonia, Teleron, as empresas nossas aqui do Estado. E o ano passado todo, juntamente com o Ministério da Economia, tudo bom, meu jovem? Juntamente com o Ministério da Economia e com representantes dos servidores, nós tivemos várias tratativas com a diretoria, o pessoal, o presidente da Comissão da Transposição. E essas tratativas foram muito fortes. Item a item desses que nós elencamos sendo tratadas com eles. E sempre o Ministério da Economia falando que tinham mandado a nota técnica para a Conjur. O que é Conjur? É a consultoria jurídica, que é a Procuradoria do Governo Federal, tinha mandado notas técnicas para que a Conjur se manifestasse sobre cada um desses pontos. E que nós estaríamos aguardando esse parecer da Conjur. Chegou no final do ano, e por acaso naquele mesmo dia do vídeo lá da ANEEL, no mesmo dia, teve uma reunião lá na Conjur. Eu não fui convidado para essa reunião, mas eu soube dessa reunião e fui. Lá na Conjur, Ministério da Economia, presidente da comissão e representantes dos territórios, dos ex-territórios. E essa reunião, para mim, foi o grande marco de como a gente tem que começar a tratar isso. Foi o grande diferencial, foi essa reunião. Por quê? Cheguei lá naquela reunião, foi numa terça-feira, cheguei lá naquela reunião e presidente da comissão e a Conjur, pela primeira vez tete a tete. Aí eles falaram, eu só ouvindo, só captando o que falavam e não falavam quase nada de interesse. Aí eu pedi a palavra e falei o seguinte: senhor Conjur, eu quero fazer uns questionamentos. Se vocês me responderem esses 7 itens, 90% vai estar resolvido nos 3 ex-territórios. Primeiro, aposentados e pensionistas. Como é que está a questão dos aposentados e pensionistas? Aí me vira a Conjur e fala: não sei nem do que o senhor está falando. Falei: mas como é que é? Não sei, está tudo gravado, está nos vídeos lá na minha página. Foi ao vivo isso. Não, nós não recebemos nada sobre isso. Nós não vamos emitir nota técnica porque não sabemos nem do que o senhor está falando. Meu Deus. Aí eu vi o presidente da comissão: mas presidente, o senhor disse que o senhor encaminhou isso aqui para a Conjur se manifestar. Não, mas o quê? Nós estamos aqui há um ano lutando por isso.
Eu falei, segundo item, senhor presidente da Conjur, aí da Conjur. Procurador, eu quero saber a respeito dos NA, NI, NI, NA. Não sei do que se trata. Nós em nenhum momento fomos estimulados sobre isso. Falei, o que o senhor tem a falar, senhor presidente da comissão? Não, mas isso aqui está lá comigo, tá? O senhor sempre disse que encaminhou para a Conjur. Não, a questão das empresas. Eu quero saber as empresas, as notas técnicas que o senhor sempre falou do Beirão, da Serão, da Imaté, e eu entreguei pessoalmente isso ao senhor. E o senhor falou que entregou direto para a Conjur. Aí vira a Conjur, nunca nos foi entregue nada. Então o que ficou demonstrado muito claro? A Conjur só recebeu para emitir parecer só sobre 2 itens. O artigo 6º, que é da Polícia Civil, e o artigo 29º, que é sobre o APO, que a gente chama de Administrativo, Planejamento e Orçamentário dos Servidores. Eles enganaram, mentiram para nós 1 ano. Até hoje não receberam nada. E a partir desse momento, então, eu falei com o presidente da comissão que o nosso tratamento agora, que foi sempre buscando o entendimento, agora vai ser diferente. Porque já não bastasse o prejuízo de Roraima e Amapá terem direito a 90 dias, palmas para eles. Quero deixar claro isso, palmas para eles, mas Rondônia perdeu os 90 dias e até agora a comissão da transposição praticamente não tem se manifestado. E quando tem se manifestado, e eu coloco nas minhas páginas todas as publicações que saem, sai 40 em deferimento, 1 deferimento. Tem alguma coisa errada. Então está saindo 40 em deferimento a nós e 1 deferimento. Então o tratamento está sendo muito, mas muito difícil que estão dando a Rondônia e principalmente esse relacionamento nessa questão. E agora, mais do que nunca, pessoal, aquilo que eu estou falando, eu estou nessa briga desde 2000. Eu não estou só na emenda constitucional de 2009, não. Eu estou lá desde 2000. Eu não abro mão dessa luta. É difícil? É difícil. É difícil porque o governo federal tem dificultado. E guardem o seguinte, nós temos 2 emendas constitucionais que nos amparam. Nós temos com a lei, nós estamos com a emenda. O governo federal tem se manifestado em cima de decreto. Decreto pelas leis é o último dos últimos. Primeiro é a emenda constitucional, segundo é a lei, depois vem por último é o decreto. O governo federal está se manifestando sobre os decretos. E o que eles estão fazendo é uma grande injustiça conosco. Mas nós não vamos olhar isso. Vamos lutar. Não tem que ficar me curvando achando que a gente não vai. Foi assim 3 anos e meio aqui nos demitidos. Era só peia, 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 peia. Todo dia peia. Peia de tudo que era sentido. Mas depois ganhamos. E aqui eu quero deixar claro, nós estamos amparados com 2 emendas constitucionais. Eles podem retardar, infelizmente tem pessoas que têm falecido, ido a óbito, infelizmente a gente fica triste, muito triste, mas eu sei o direito que é nosso. E nós vamos lutar cada vez mais para que isso aqui possa acontecer em favor do Estado, em favor dos servidores do Estado. Vejo que o governo do Estado aqui na frente tem que entrar mais duro nisso. Mais duro não. O governo do Estado tem que entrar. O governo do Estado está fora.
fora, tem que entrar juntamente. Assembleia. Também, O deputada. governo do estado, que tem ligação com o governo federal, tem que entrar nisso. Então aqui, governador Marcos Rocha, o senhor deve estar ouvindo aí em cima. Estou fazendo um chamamento para que o senhor, em defesa do povo e do estado de Rondônia, porque isso traz uma economia grande para o nosso estado, o governo do estado tem que comprar essa luta. Tem que comprar essa luta junto com os servidores. Pessoal, então podem contar com a gente, não é fácil. Ontem eu recebi uma resposta do Ministério da Economia a respeito dos aposentados e pensionistas. O que eles falaram nessa nota que eles me mandaram ontem? Por acaso foi ontem. Que estão esperando, eles reconhecem o direito, que estão esperando a regulamentação do Ministério da Economia. Fala, ele vai regulamentar o quê? Aposentado e pensionista? Ele não tem mais o que crescer, não. A única coisa que o aposentado e pensionista cabe hoje é o chão. Já na carreira dele, acabou, não tem mais para onde ir na carreira dele, já se aposentou. E ontem me mandaram falando da regulamentação. Me deram uma resposta de um servidor, porque os servidores que me encaminham o número do processo eu mando levantar, um a respeito do NI e do NA. Eu já mandei para esse servidor a resposta. O que ele considerou desse do NI e do NA? Ele indeferiu a solicitação desse servidor para o NI. E de forma muito forte ele coloca o seguinte: olha, quem optou porque quis, resposta deles. Quem optou em passar para o quadro federal, optou porque quis, tinha obrigação de saber, e se não está, olha a resposta dele, está aqui no meu material. E se não quiser, é só dar baixa lá na União e voltar para o quadro do Estado. Então ontem eu tive duas respostas, tive uma terceira. Professores leigos. Isso aconteceu muito aqui no nosso estado. Os professores leigos, eles ainda não têm definição, estão esperando um posicionamento. Então, aposentados e pensionistas, eles reconhecem, está faltando a regulamentação pelo Ministério da Economia. Isso aqui já deveria ter sido feito desde 2009. A questão do NI e do NA, por esse servidor, eu vi que o tratamento não vai ser fácil. E a terceira, a questão dos professores leigos. Tá, do artigo 6º não se manifestaram, do artigo 29º também não, e das empresas também não se manifestaram. Praticamente toda semana eu tenho ido ao Ministério da Economia. Essa semana que foi a primeira eu não fui, mas dia 2 tem uma reunião bancada para com o Ministério da Economia. Vai lá, ó. Vai lá para pegar o móvel. Ele está falando aqui a respeito das pessoas que entraram nas empresas de economia mista e foram demitidos. Aquilo que a gente está falando. Nós estamos aguardando o posicionamento. Eles não se manifestaram nada sobre as empresas. Sobre os concursados, doutor. Professores concursados. Fizeram concurso, entraram leigos, fizeram concurso. Aí está entrando uma outra questão. Que eles falam que eu tenho uma resposta disso, que de um servidor. O professor entrou como leigo, aí depois de 87 fez para um outro nível. Se houve a ascensão na vertical, eles não estão reconhecendo. Eles reconhecem nesse primeiro caso. Vamos dar um exemplo. Eu sou técnico de enfermagem, 86.
Ok? Aí em 88 teve aquele concurso do Jerônimo. Eu fiz para enfermeiro. Passei de técnico de enfermagem para enfermeiro. Eles não reconhecem esse de 88. Eles reconhecem o de 86 como técnico. No meu caso é professor que fez para professor. Fez magistério em 97. É isso que a gente está falando. Entrou em 86 como magistério, aí chegou em 97, fez para nível superior. Eles não estão deferindo. Tanto que a senhora já foi indeferida 2 vezes. Bom dia, Osmires, representando aqui os policiais, né? Tanto o Corpo de Bombeiro como o pessoal da Polícia Penal atual e o pessoal da DM. Quero perguntar para o doutor Mauro, que ele é um dos criadores, assim, da emenda 60. Uma dúvida que a gente tem. A emenda 60, ela morreu, ela está doente ou ela está viva? Porque eu, como deputado federal, eu chegaria no Congresso, chegaria lá na Câmara Federal, levantaria essa questão. Eu vou perguntar para o Ministério da Economia se está válida essa emenda 60. Então, uma coisa que eu não sei, que eu queria saber, muita gente quer saber. A emenda 60, ela vale ou não? Se ela vale, por que ela não é respeitada? E se ela não vale, não podemos criar uma outra emenda? Ou é difícil criar uma emenda? Isso que eu queria saber. Uma outra coisa sobre a questão da segurança pública. Por que não se fala nas reuniões a palavra ex? O ex, né, essa palavra é muito difícil, ela tem só 2 letras. Ex, ex. Tracinho, servidor. Ex-policial. Né? Não se fala isso aí. E essa bancada, quando ela se reunir dia 12, eu queria que não esquecesse de falar do ex-policial, do ex-servidor. Né? Mas voltando à questão da emenda 60, eu queria que o doutor respondesse para nós se ela existe só no papel ou se ela tem validade. Porque se não tiver validade, avisar para nós, ó, a emenda 60, ela existe, mas ela já não vale mais, ou ela está em vigor. Alguém dissesse isso para nós com propriedade, tá bom? Obrigado. Referente à emenda 60, a emenda 60 com certeza ela vale, não tem como não valer. Tanto que quando eu fui prefeito em Porto Velho, todos os servidores municipais que quiseram optar para o quadro federal, eles optaram e passaram em cima da emenda constitucional 60. Os servidores que já passaram para o quadro federal, todos eles foram sobre a emenda constitucional 60. Não tem nunca como você tirar algo que é constitucional. Então nós somos amparados por 2 emendas, a 60 e a 98. Agora, daqui a gente ser atendido por eles, está tendo uma distância grande. Está tendo uma distância grande. Né? Então, o que a gente está vendo é isso não é de agora, isso já tem um tempo que acontece com os governos, e veja que está a nossa grande luta. Né? Bom, pessoal, professor Antônio Sérgio, eu sou vice-presidente da associação e nós estamos nos organizando para que esse seja o nosso primeiro contato entre todos os servidores que estão em transposição. E nós gostaríamos de convidá-los já para mês que vem estarmos aqui novamente, engrossando esse corpo de servidores para que nós possamos reivindicar do governo do estado de Rondônia uma solução. Ele busque a união das bancadas federais e das bancadas de senadores para que nós sejamos transpostos. Não adianta nós ficarmos em casa pensando que os deputados e os senadores farão alguma coisa sem união de bancada. O governo do estado tem que entender que a economia do estado, a folha de pagamento do estado vai melhorar e muito. Eles vão poder contratar pessoal, utilizar esse dinheiro em outras atividades
do governo do estado de Rondônia. O comércio vai ganhar com a transposição dos servidores para o estado de Rondônia. Então, eu como vice-presidente, sou professor, chamo todas as categorias, porque nós não acreditamos mais nos sindicatos. Sindicatos têm que vir para cá, junto conosco, ficar unido para a transposição. Não pensar só na transposição via judicial, porque quem mais vai ganhar são esses sindicatos. É essa a nossa posição. Doutor Mauro. Então a nossa luta é uma luta administrativa. Nós lutamos a nível de ministério e é lá que é o nosso campo de ação. O que a gente quer é só fortalecer. A unidade dos servidores é muito importante. Falando, ponto para mim diferencial disso tudo. Amapá tem direito com 90 dias. Vamos dar um exemplo. Eu era governador do Amapá ou de Roraima lá atrás. Um período lá. Aí eu chego e chamo: Dona Maria, a senhora quer servir cafezinho aqui no palácio? Ela fala: quero. Ela trabalhou 100 dias. Só 100 dias. 3 meses e 10 dias. Passou a ter direito. Esse é o grande diferencial. E a gente tem que ficar lutando, né? A gente sabendo aí o tanto que todo mundo aqui se dedicou ao Estado e mesmo assim ainda lutando. Mas se faz parte do jogo, vamos trabalhar. Não vamos ficar, não.